Turma, hoje a gente começa estudando os logaritmos. Então eu mandei para vocês um material onde tem toda a parte teórica, onde fala como surgiu os logaritmos, fala alguns lugares onde é utilizado, então eu espero que vocês façam a leitura dessa parte teórica. A gente vai começar lá onde diz definição de logaritmo. Aí tá escrito assim, ó, sendo A e B números reais positivos. Então, o A e o B são números reais positivos. A diferente de 1 chama-se logaritmo de B na base A, o expoente da potência a qual se deve elevar A para se obter B. Então, o que isso quer dizer? Então, assim, o logaritmo, ele é escrito desta maneira como eu coloquei aqui. A gente escreve o log, a palavra log, e o B na mesma linha e o A um pouquinho abaixo, como se ele fosse um expoente, mas ao invés de ser em cima, ele é embaixo. Então, o logaritmo a gente lê da seguinte maneira: este daqui é o logaritmo de B na base A. O que a definição quer dizer? Que para resolver este logaritmo aqui, a gente iguala ele a x e transforma ele numa exponencial. Como que a gente transforma ele numa exponencial? A gente pega sempre esse daqui de baixo, colocando aqui, elevado no que está depois da igualdade, o igual, e o valor que está aqui. Então, a gente transforma de logaritmo para exponencial. Para a gente conseguir calcular esse logaritmo, sempre tem que acontecer essas condições aqui. Por isso que isso é chamado condição de existência. O que é isso? Para conseguir calcular, esse número que está nesta posição aqui, que seria o B, tem que ser sempre um número maior do que zero. Esse númerozinho que está no lugar do A tem que ser sempre um número maior do que zero e diferente de 1. Então, essas são as três condições para que o logaritmo exista. Por isso que isso é chamado condição de existência dos logaritmos. Além de ser chamada de condição de existência, também pode ser chamada de campo de existência e domínio dos logaritmos. Tá? Então, no momento em que pedir para vocês calcularem a condição de existência, o campo de existência ou o domínio dos logaritmos, é a partir disso daqui que a gente calcula. Voltando lá para a nossa definição, esse logaritmo aqui, então eu falei que a gente transforma numa exponencial. Vou dar um exemplo prático para vocês terem ideia de como que é. Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, logaritmo de 9 na base 3. Então, ele é escrito desse jeito. Então, o exercício vai pedir coisas do tipo, calcule o logaritmo de 9 na base 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão igualar a x, e vão transformar este logaritmo desta maneira aqui. Então, eu costumo colocar a flechinha assim, ó. Tem que fazer isso. Então, tem que começar daqui. É o 3 elevado na x igual a este número aqui, igual a 9. Virou uma equação exponencial. Então, agora a equação exponencial, a gente já estudou, a gente sabe resolver. Fazer com que as bases fiquem iguais. O 3 não dá para decompor, continua sendo 3. O 9 dá para decompor, é 3 na 2. Corta, x igual a 2. Então, a solução deste logaritmo seria o número 2. Então, assim que se calcula logaritmo. Esse tipo de logaritmo é o cálculo de logaritmo por definição. É o básico, a gente vai começar a aprofundar depois. Além disso, o que vocês precisam saber agora no início? A gente vai aparecer logaritmos de base 10. Quando aparecer base 10, não precisa necessariamente aparecer escrito o número 10. O que eu quero dizer com isso? Que quando aparecer log de B sem nenhuma base aqui embaixo, significa que a base é 10. Então, sempre que aparecer logaritmo sem base, tem que lembrar que é logaritmo de a base é 10. Por exemplo, se eu pedir para vocês calcule o logaritmo de 1000. Tá? O que vocês vão fazer? Igualar x,
Como ele não tem base, significa que é 10. Então, eu vou fazer esse jogo aqui, assim. Então, vai ficar 10 elevado na x igual a 1000. 10 elevado na x, o 1000 é 10 na 3. Corto os 10, x igual a 3. Solução 3 desse logaritmo. Então, resumindo, a forma como se escreve logaritmo, transformar o logaritmo em exponencial, a condição para que o logaritmo exista, e quando não aparecer base, significa que é 10. A gente tem os exemplos. O número 1 diz assim: calcule o valor dos logaritmos. Coloquei aqui a letra A e a letra B. Então, assim, logaritmo, primeiro vamos ler, logaritmo de 128 na base 2. Primeira coisa, para calcular ele, a gente iguala a x. Então, vou igualar a x e vou resolver. Tem que fazer esse jogo aqui. Então, vai ficar o quê? 2 na x igual a 128. O 2 não dá pra gente decompor, a gente deixa 2. O 128, vocês podem fazer aquilo, 128 por 2, 64 por 2, 32. Eu normalmente faço com os dedos, eu faço assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Então, 7 significa que o 128 é 2 na 7. Bases iguais, corta os 2, x igual a 7. Solução desse logaritmo é o número 7. Agora, na letra B, logaritmo de 49 na base raiz cúbica de 7. Então, vamos igualar a x. Vamos fazer o joguinho de logaritmo para transformar em exponencial. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado na x. Tanto faz colocar ou não o parênteses, tá? Igual a 49. O 7 ali dentro não dá para decompor, então a gente vai deixar 7. Mas vamos já tirar da raiz. Como que a gente tira da raiz? Transformando em expoente fracionário. A gente aprendeu isso em exponencial. Então, copio o 7. Aqui em cima tem o número 1, então vai ficar 1 sobre 3. Tem o x elevado e o 49 a gente decompõe que dá 7 na 2. Agora aqui, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 7, 1 vezes x, x. 3, aqui tem o 1, 3 vezes 1, 3, igual a 7 na 2. Bases iguais, vamos cortar os 7. Sobrou x sobre 3 igual a 2. Agora, para resolver, vocês podem fazer o mínimo múltiplo comum e depois cortar ele, ou multiplicar em cruz. Eu prefiro multiplicar em cruz. X vezes 1, x. 3 vezes 2, 6. Então, o valor deste logaritmo é o número 6. Letra C. A letra C pede para calcular o logaritmo de 0,008 na base 25. Então, vamos igualar a x. Igual a x e transformar numa exponencial. Desta maneira. Então, fica 25 na x igual a 0,008. O 25 dá para decompor, é 5 na 2. E a gente tem o x, a gente já coloca 2x, porque tem que multiplicar os expoentes, 2 vezes x, 2x. O 0,008 a gente transforma em fração. Como então? Relembrando, esconde a vírgula, é o número 8. Coloca-se o 1 embaixo e o número de casas que tem depois da vírgula a gente coloca zeros. Então, são 3 casas, 3 zeros. O 5 não dá mais para decompor, não dá para fazer nada. O 8 ainda dá para decompor. O 8 é 2 na 3. E o 1000 é 10 na 3. Então, observem que os dois números, tanto o numerador quanto o denominador,
tem o mesmo expoente. Então, a gente pode escrever desse jeito, ó. 5 na 2x igual a 2 sobre 10, tudo isso na 3, que significa que o 2 está na 3 e o 10 também está na 3, é a mesma escrita. Para que eu fiz isso? Para enxergar a simplificação. Olha o que dá para fazer agora aqui. Tanto o 2 e o 10 dá para dividir os 2 por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. E 10 dividido por 2, 5. Tudo isso na 3. Então, aqui eu decompus, aqui eu escrevi no mesmo expoente. E aqui eu simplifiquei os números. Agora é só inverter. Para a gente poder inverter a fração, troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 5, ao invés de ser 3, vai ficar menos 3. Corto 5, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Então, esse logaritmo, a solução é menos 3 meios. Agora, na letra D, vou igualar a x, vou transformar numa exponencial. Aqui. Lembrando que logaritmo de 0,00001, ele está sem base, então significa que é base 10. Então, aqui tem um 10, então vai ficar 10 na x igual a 0,0001. O 10 a gente deixa 10 e o 0,00001, se a gente transformar ele dessa maneira, a gente pode fazer assim, mas eu acho mais fácil sempre quando for 0,0000 com final 1, é 10 elevado na menos o número de casas que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 10 na menos 5. Isso de número de casas, essas transformações, a gente já tinha visto em exponencial. Corta, x igual a menos 5. Solução deste logaritmo, menos 5. Número 2. A número 2 diz assim, ó, determine o domínio da função f de x igual a logaritmo de 3x menos 6 na base 2. Então, assim, para a gente determinar domínio, condição de existência ou campo de existência, a gente tem que se lembrar da condição para que o logaritmo exista, por isso que eu coloquei isso aqui no cantinho. Então, se a gente tem um logaritmo de b na base A, o número que está aqui, letras, o que estiver nesta posição tem que ser maior do que 0, na posição embaixo maior do que 0 e na posição embaixo diferente de 1. Então, a gente vai usar essa condição de existência porque o exercício pede domínio. Então, domínio, condição de existência ou campo de existência é a mesma coisa. Então, desse logaritmo, a gente aplica esta condição de existência aonde a gente tiver letra. Vocês já vão ver o porquê. Então, logaritmo de 3x menos 6. O 3x menos 6 está no lugar do b. E o b tem que ser maior do que 0. Então, a gente escreve que o 3x menos 6 tem que ser maior do que 0. Depois a gente resolve. O 2 está no lugar do A. Está dizendo que o A tem que ser maior do que 0. Mas 2 já é maior do que 0, então não precisa fazer nada. O A tem que ser diferente de 1. 2 já é diferente de 1 também, não precisa fazer nada. Por isso que a gente aplica essas condições aqui, onde a gente tiver uma variável, uma letra, para a gente descobrir quanto que vai poder ser essa letra para que aquele logaritmo exista. Então, ficou 3x menos 6 maior do que 0. Vamos resolver essa. É uma inequação do primeiro grau. Só passa o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, vai ficar 3x maior do que 6. O 3 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo x maior do que 2. Então, o exercício pedia o domínio igual. A gente escreve assim, x, que é a letra que a gente tem aqui, pertence aos reais, são todos os números reais, tal que x é maior do que 2. O resultado que a gente encontrou aqui. Então, para que esse logaritmo exista, que é o domínio dele, ele tem que ser números maiores do que 2. Número 3. O exercício número 3 diz,
Determine o campo de existência. Determine o campo de existência da função. Então, eu volto a falar. Campo de existência, condição de existência e domínio é tudo a mesma coisa. Então, a gente vai aplicar as condições para que ele exista, onde tiver letra. O 2 é só número. Esquece ele, o 2 é maior do que 0, não tem nada para fazer. Agora, o x mais 3 é que a gente vai ter que ver as condições. O x mais 3 está no lugarzinho do a. Então, o meu a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tem que fazer as duas contas. Então, o x mais 3 tem que ser maior do que 0 e o x mais 3 tem que ser diferente de 1. O que a gente faz? Resolve cada uma delas separadamente. E na equação do primeiro grau, passo que tem x para um lado e que não tem para o outro. X maior que menos 3. Acabou essa. Passo que tem x para um lado e que não tem para o outro daquele sinal de diferente. Trato o sinal de diferente como se ele fosse o igual, mas a gente continua usando o diferente. X diferente de 1 menos 3, x diferente de menos 2. Dependendo do tipo de inequação e diferença que a gente tem que fazer a intersecção de intervalos. Então, na dúvida, sempre assim, ó. A gente tem na real aqui uma resposta, duas respostas. Sempre que aparecer mais do que uma resposta, a gente vai ter que ver qual é a resposta comum para aquele logaritmo. Então, a resposta comum que tem de igual nos dois é a intersecção, que a gente já aprendeu lá no início do ano. Então, o que a gente faz? Cada uma dessas respostas coloca-se em retas reais e faz a intersecção. Então, esta primeira aqui, x maior, vou fazer colorido que daí fica melhor para enxergar. X maior do que menos 3. Então, eu vou colocar uma bolinha aberta, porque não tem o igual, e nos logaritmos nunca vai ter a bolinha fechada, porque aqui não tem o igual e aqui também não. Então, menos 3. Como é o sinal de maior, eu vou pintar para a direita. O outro, x diferente de menos 2, significa que é tudo com exceção do menos 2. Lembrando que tem que colocar na ordem. Isso aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o menos 2 está um pouquinho para cá. O menos 2. Como é diferente de menos 2, então é tudo com exceção do menos 2. Por isso que a bolinha está aberta. Significa que são todos os números sem o menos 2. Agora, eu vou fazer a intersecção. O que eles têm de igual nos dois? Ele começa aqui no menos 3, vai, ó, tá igual, igual. Aqui tem uma bolinha aberta no meio do caminho, porque o menos 2 está aqui, mas não está na de baixo. Então, ele não pode ir na minha resposta. E aqui eu continuo a intersecção, porque tem nos dois. Deixa eu botar aqui que é a intersecção para vocês não esquecerem. Então, e essa é a resposta desta número 3. Pedia campo de existência, então a gente pode colocar conjunto solução, o S pode colocar CE de campo de existência. Eu vou colocar solução. Vamos escrever essa solução aqui. Então vai ficar, a letra que a gente tem é x, x pertence aos reais, tal que ele é maior que menos 3 e x diferente de menos 2. Então, assim que a gente escreve a resposta. Número 4. O exercício número 4 diz: calcule a condição de existência da função. Então, condição de existência, campo de existência e domínio é tudo a mesma coisa. Vocês vão ver que esse é um exercício bem completo que acaba envolvendo a matéria do ano todo que a gente viu. Tá? Então, assim, vamos começar com as condições lá que a gente tem. Eu vou fazer cada um de uma cor para diferenciar. Então, esse daqui está no lugar do B. Então, o meu B tem que ser maior do que 0. Aí, antes eu vou escrever todos, depois a gente resolve. Esse aqui
no lugar do A. O meu A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, o meu x mais 1 tem que ser maior do que 0. E o meu x mais 1 tem que ser diferente de 1. Essas são as 3 condições para que esse logaritmo exista. Então, agora vamos resolver cada um deles. Esse primeiro aqui é uma inequação, só que é uma inequação do segundo grau, que é aquela que a gente aprendeu esse ano, que tem que fazer o mini gráfico. Então, vamos começar a resolver a inequação. Primeiro passo é igualar a 0. Igualei a 0, vou calcular o delta, o x' e o x duas linhas. Então, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 25 menos 24, o delta deu 1. Vou calcular o x. X igual menos b, fica 5 positivo, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X' e x duas linhas. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Agora vamos fazer o mini gráfico, porque como é uma inequação do segundo grau, tem que ter o mini gráfico. Como o x ao quadrado é positivo, ela é virada para cima. Tem 2 números, então corto o eixo do x em 2 pontos. Então, os números são 3 e 2, lembrando que tem que pôr em ordem crescente. Então, antes o 2, depois o 3. A bolinha que a gente coloca aqui, a gente olha aqui, não tem o sinal de igual, bolinhas abertas. Agora, a gente tem que ver onde a gente vai pintar. Como o sinal é de maior, é onde tem o sinal de mais. Lembrando que em cima é mais e embaixo é menos. Então, o sinal de mais está aqui e aqui. Feita a primeira. Vamos para a segunda. X mais 1 maior do que 0 também é uma inequação, só que aqui é uma inequação do primeiro grau, então não tem mini gráfico. É só passo que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, vai ficar x maior que menos 1. Tá feita. A próxima só tem o sinal de diferente, que eu trato como se fosse o sinal de igual. Então, fica x diferente de 1 menos 1, x diferente de 0. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 respostas. Lembrem que eu disse no exercício anterior que quando tiver mais do que uma resposta, tem que botar nas retas e fazer a intersecção, para ver uma resposta que sirva para todo o logaritmo. Então, eu vou colocar 4 retas. Uma para a resposta laranja, uma para rosa, uma para verde e uma para mim poder fazer a minha intersecção. Então, vamos colocar aqui o 2 e o 3. A bolinha do 2 e a bolinha do 3. Cuidado que os alunos normalmente fazem assim, olha aqui, 2 e 3 e vem aqui e pinta aqui no meio. Mas não é. Às vezes até pode ser, mas tem que olhar aqui no gráfico. O gráfico tá pintado para fora, então aqui eu vou ter que pintar exatamente como deu lá no mini gráfico, para fora. Agora o rosa. Maior que menos 1, a bolinha é aberta. Então, vou colocar um menos 1 aqui. Maior, eu vou pintar para a direita. Agora o verde. Diferente de 0, então é tudo menos o 0. Então, se aqui eu tenho menos 1, o 0 tá mais ou menos aqui. Eu vou pintar dos dois lados, que daí é diferente de 0. É tudo com exceção do 0. Agora, vamos ver como é que vai ficar a intersecção. Tem que ver aonde está pintado nas 3 retas. Então, ó, aqui não tem rosa, então não dá. Aqui começa a ficar pintado nas 3, ó. Então, começa aqui no menos 1, pintado, pintado, pintado. Tem uma bolinha aberta no meio do caminho, pintado, pintado, até o 2. Aqui eu não posso colocar porque não tá pintado na parte laranja. Então, depois eu começo a pintar do 3 pra frente. Então, essa é a solução.
Nos outros exercícios eu não falei, mas vocês podem escrever a solução em x pertence aos reais ou com os colchetes, fica a critério de vocês, tá? Então, como é que fica a resposta aqui? Vou escrever antes daquela x pertence aos reais. Então, vou colocar assim, ó. Essa aqui, como ela é inteira, eu vou colocar ela direta do menos 1 até o 2. Então, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Do menos 1 até o 2. Só que ela tem o x diferente de zero. E a gente usa x diferente de zero. Então, quando quer dizer do mesmo pedaço de intervalo, a gente usa o e. Agora, eu preciso colocar o outro pedaço, a gente usa o ou. Ou x maior do que 3. Então, essa é uma solução. Se vocês quiserem escrever com os colchetes, também dá. Pode ser assim, ó. Ele vai do menos 1 ao 0, tudo aberto. Do menos 1 ao 0. Aí o sinal de união, que isso a gente já aprendeu lá no início do ano. Do 0 ao 2. O sinal de união e agora esse outro pedacinho que é do 3 ao mais infinito. Então, a solução pode ser escrita das duas maneiras. Sempre que pedir condição de existência, campo de existência e domínio, que era o número 3 e o número 2 também, pode ser escrito desta maneira ou desta maneira. Agora, vocês podem escolher a maneira que vocês querem escrever a resposta.